Olá, amigos, tudo bem? O tema de hoje deste vídeo é predestinação. E aí, o que a Bíblia fala sobre predestinação? Existe realmente a predestinação? Como entendê-la? Existe pelo menos 5 textos na Bíblia que falam sobre predestinação. Aliás, que usa a palavra predestinação. Eu vou mencionar, vou ler um com você, vou mencionar os demais para você depois pesquisar. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 10, Efésios, capítulo 1, verso 5, Efésios, capítulo 1, verso 11, e Romanos, que vamos ler, Romanos 8. Olha só o texto que muitos pegam para dar apoio a essa doutrina da predestinação. Romanos 8, verso 29 e Romanos 8:30 fala o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o texto básico que pego para apoiar a doutrina da predestinação, que é uma crença que diz que alguns nasceram já pré-determinados para serem salvos e outros para se perder. Essa teoria surgiu com um reformador protestante, meados de 1500, 1537, chamado João Calvino. Ele defendia o seguinte: segundo Calvino, existiria no mundo um grupo de pessoas que poderiam fazer tudo errado, mas seriam salvas. O outro grupo, as pessoas poderiam fazer tudo certo, mas jamais se salvariam. E ele disse também o seguinte: Deus já decretou quem vai ser salvo e quem se perderá. Não precisa obediência nem desobediência para que Deus manifeste sua justiça ou misericórdia. Que absurdo, hein? Outra coisa que ele disse: os que Deus destinou à salvação serão salvos, mesmo pecando ou não querendo ser salvos. Que coisa, né? E os que destinou à perdição não serão salvos, mesmo aceitando o sacrifício de Jesus e vivendo vida santificada. E o que ele disse mais? Que Jesus não morreu por todos os homens, mas tão somente pelos que foram predestinados. Que absurdo um negócio desse. Já pensou? Onde é que entra a misericórdia, a justiça de Deus aí nessa teoria? Vamos ver o que a Bíblia fala de fato sobre esse conceito. Existem vários textos que falam que a salvação é para todos. Vamos ver alguns aqui. Primeiro João, convido você, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz o seguinte. Acompanhe comigo aí. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui você vê a escolha. Aqueles que receberam, aceitaram voluntariamente Jesus, ele deu o poder para que eles fossem filhos obedientes. Aqui você vê que a teoria da predestinação vai por terra, que você vê o livre-arbítrio. Um outro texto aqui. Tito, acompanhe comigo, é um livrinho pequeno, depois de Timóteo. Tito, no capítulo 2, verso 11, fala o seguinte, acompanhe comigo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou a quantos homens? A todos, olha só, não só alguns, como a teoria de João Calvino disse. A salvação é para todos, amigo. A aceitação é que não é. A salvação é para todos. Agora a aceitação vai depender da sua e da minha escolha. Um outro texto. Segundo Pedro, olha só que texto extraordinário aqui. Segundo Pedro, no capítulo 3, versículo 9, fala o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém morra. Ele quer que todos cheguem ao quê? Arrependimento. Amigo, o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Entendeu? A salvação é para todos. O arrependimento é para todos. Esse é o plano de Deus. Um outro texto aqui. 1 Timóteo, volta um pouquinho mais aqui. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, fala o seguinte: a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vê que nesse texto a palavra todos. Deus, ele quer que todo ser humano seja salvo, amigo. Esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Aqui você vê que Deus não vai forçar. Ele quer isso, mas você vai escolher ou não. Você pode ver depois com mais calma, Ezequiel 18:32, lá fala que Deus não tem prazer na morte de ninguém, e nem do ímpio. Entendeu? E um texto bastante conhecido, João
3, verso 16. Olha só o que fala esse texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus e o aceitar, vai ter o que? A vida eterna. Todos, para que todo que nele crê. Entendeu? A salvação é para todos, como eu disse. Agora a aceitação vai depender da nossa escolha. Outros textos que eu posso citar aqui para você é Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você pode ver João 6, 37. Jesus fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode ver depois também João 6, 47. São muitos textos que falam que a salvação, ela é para todos. Amigo, então o que aprendemos em relação a esse tema aqui, em relação à predestinação? Primeiro, Jesus morreu por todos. Entendeu? Jesus não morreu só por um grupo de pessoas que vai ser salvo, não, amigo. Ele morreu por todos. A salvação é universal. Agora a aceitação não. A salvação é para todos. Agora a aceitação cabe a mim escolher. Então, primeiro, Jesus morreu por todos. Essa ideia de que ele morreu só por alguns, isso não existe, amigo. Isso não tem base. Segundo, todos que crerem serão salvos. Entendeu? A Bíblia deixa bem claro que quem aceitar, crer, acreditar, obedecer vai ser salvo. Aqui você vê a escolha. Terceiro, Deus respeita o livre-arbítrio. É isso aí, meu amigo. Por exemplo, quando aquele anjo Lúcifer caiu lá no céu, se rebelou contra Deus. Por que ele se rebelou? Porque ele era livre, amigo. O pecado surgiu no coração dele porque ele escolheu um dia se rebelar. Ele escolheu um dia pecar. Por que Adão e Eva pecou? Amigo, é porque eles eram livres. Eles escolheram. Eva e Adão escolheram pecar. Então você vê na queda lá daquele anjo, Lúcifer, e na queda do homem, Adão e Eva lá, a escolha, o livre-arbítrio. Então Deus não criou o ser humano obrigado, forçado. Isso não é um Deus de amor. Então Deus de amor deixa suas criaturas livres para decidir. Então isso derruba por terra essa questão da predestinação. Quarto ponto. Amigo, essa ideia de que ninguém precisa se arrepender é uma ideia de Satanás. Porque a teoria da predestinação fala que ninguém precisa se arrepender. Olha só, se eu não me arrepender, lógico que eu vou me perder. Entendeu? Isso é uma ideia muito perigosa. E por fim, a morte de Jesus seria em vão. Você sabia disso? Se essa teoria da predestinação fosse verdadeira, a morte de Jesus seria o quê? Em vão. Não precisava sacrifício de Jesus, não precisava evangelho, não precisava da igreja, não precisava do plano da salvação. A morte de Jesus seria em vão. Se alguns estão predestinados para serem salvos, outros para morrerem, se perderem, para que Jesus morrer? Ele morreu porque a coisa não funciona assim. Ele morreu, repito, a salvação é universal pela morte de Cristo. Agora a aceitação é individual. Olha só, isso que é muito interessante. Vou ler uma coisa para você. Aqui, pois, a inequívoca verdade que Jesus morreu por todos, mas nem todos querem ser salvos. E Deus respeita a decisão de todos. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia fala em Mateus 25 que o fogo, o fogo eterno, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para o ser humano. Olha só, outro texto que fala que realmente essa teoria da predestinação não existe. Entendeu? Então, Jesus morreu por todos. A salvação é para todos. Agora, eu vou usar o meu livre-arbítrio para escolher se eu aceito o sacrifício de Jesus ou não. Então, em suma, por fim, a teoria da predestinação de que uns nasceram para ser salvos e outros para se perderem não existe. A Bíblia não fala sobre isso. É nós que escolhemos se vamos estar salvo ou não. Lembra de Josué? Josué, ele disse, escolhei hoje a quem se vais. Entendeu? A escolha é minha. A escolha é sua, entendeu? A quem você vai escolher? Você vê? Essa é uma decisão unicamente sua, unicamente pessoal. Então que Deus te abençoe.